Não se trata de política, trata-se de guerra psicológica. Durante séculos, as pessoas no poder têm usado um conjunto específico de alavancas psicológicas para controlar, manipular e direcionar populações inteiras, sem que elas sequer se apercebam. É assim que funciona. Como está a ser influenciado neste exato momento. Bem-vindos aos dossiers de Psicologia Obscura. Hoje vamos desconstruir a psicologia do poder. Não estamos aqui para falar de esquerda ou direita. Estamos aqui para analisar o manual intemporal da influência de massas. No final deste vídeo, nunca mais ouvirão um discurso público da mesma forma. A primeira alavanca, e a mais poderosa, é o controle da informação. Quem controla a narrativa, controla a realidade. Não se trata apenas de censura. Trata-se de inundar a área com informações, criar confusão e garantir que se confia apenas nas fontes selecionadas por eles. Trata-se de tornar a população psicologicamente dependente deles para a verdade. Somos, na sua essência, seres sociais. A nossa sobrevivência sempre dependeu do clã, do grupo, do nós. Esta necessidade profunda de pertença é uma força psicológica poderosa, mas pode ser pervertida e usada como arma. Isto leva-nos a uma das ferramentas mais antigas e eficazes do Manual do Poder. A criação de um inimigo comum começa por traçar uma linha na areia. De um lado, nós, virtuosos, trabalhadores, justos. Do outro, eles, um bode expiatório fácil para todos os males da sociedade. Nenhum grupo se une mais rapidamente do que perante um inimigo comum. É a estratégia do nós contra eles. É um golpe de mestre na manipulação psicológica, pois oferece uma resposta simples e emocionalmente satisfatória para problemas complexos. A economia está em dificuldades. A culpa é deles. Há agitação social. É por causa deles. As realidades complexas são postas de lado, substituídas por um alvo único e unificado para os nossos medos e raiva coletivos. O líder, posicionando-se como o protetor do grupo, escolhe cuidadosamente este alvo. Pode ser uma minoria étnica ou religiosa, uma oposição política, ou mesmo um conceito abstrato como as elites. O bode expiatório ideal é facilmente identificável e não tem o poder de contestar a narrativa construída contra ele. É retratado como uma ameaça existencial ao nosso modo de vida. O líder identifica um alvo, um grupo étnico, um partido político, uma nação estrangeira e atribui-lhe a culpa por todos os problemas, garantindo que cada evento é percebido através do prisma deste conflito. Perante uma ameaça tão perceptível, a nossa mente racional recua. Isso aciona a nossa psicologia tribal, ignorando a lógica e ativando uma emoção puramente defensiva. O centro do medo do cérebro, a amígdala, ilumina-se, inundando os nossos sistemas com hormonas de estresse. É uma reação primitiva que anula o córtex pré-frontal, o centro da razão e da nuance. O deixamos de analisar e começamos a reagir. A empatia pelo grupo externo desaparece, substituída pela desconfiança. O líder tornou-nos maleáveis, facilmente guiados pelos nossos instintos mais básicos. E o que ganha o líder com isso? Tudo. Primeiro, é a distração suprema. Enquanto a população está imersa no ódio ao inimigo, os próprios fracassos do líder passam despercebidos. É um grande ato de diversão política, é uma distração dos fracassos internos e uma ferramenta de lealdade absoluta. Segundo, cria um vínculo indissolúvel. O líder já não é apenas um político, é o comandante, o escudo com Torxal Cutro temível elas.
Questionar o líder é trair o grupo, discordar é alinhar-se com o inimigo. A lealdade torna-se uma condição para a segurança. Então, como nos protegermos desta poderosa manipulação? O primeiro passo é a consciência. Quando ouvir uma retórica que pinta problemas complexos com os pincéis simples da culpa, seja cético. Pergunte-se, a quem beneficia esta divisão? Esta narrativa foi feita para me fazer pensar ou apenas para me meter medo? Procure ativamente informações que desafiem a sua visão do mundo. Ouça as vozes daqueles que são demonizados. Resistir ao canto de sereia do clã não é fácil, mas é o trabalho essencial de uma mente livre e crítica. E a nossa única defesa contra aqueles que procurariam abusar da nossa própria psicologia. O líder tem de deixar de ser um ser humano para se tornar um símbolo. É isto que é o culto de personalidade. Um ser humano pode cometer erros, é mortal. Tem uma história complexa, comete erros e pode ser questionado. Mas um símbolo é diferente. Um símbolo pode ser tornado perfeito, imortal, uma ideia encarnada, desprovida das fraquezas do ser humano. O objetivo final é elevar o líder acima do homem e da mulher comuns. Fazê-lo tornar-se a personificação viva do destino, da história e do futuro da nação. Esta transformação começa com uma campanha incessante de saturação visual. O rosto do líder torna-se um ícone, uma imagem sagrada. Ele olha para si de cada edifício governamental, de cada sala de aula, de cada praça pública e até da moeda no seu bolso. Os grandes retratos e as estátuas monumentais não são apenas decorações. São ferramentas de condicionamento psicológico. Criam uma autoridade omnipresente, um lembrete constante e silencioso de quem detém o poder, garantindo que o líder está sempre à vista, sempre presente na mente das pessoas. Paralelamente a este ataque visual, uma mitologia pessoal é minuciosamente elaborada. Elior atribuído um instituto divino, apresentando-o como o único salvador, o pai da nação, e a única pessoa capaz de resolver tudo. Os meios de comunicação, controlados pelo Estado, trabalham incansavelmente para construir e difundir esta hagiografia. Histórias de um nascimento humilde, de uma ascensão predestinada e de um sacrifício desinteressado pelo povo, tornam-se o folclore nacional. Qualquer facto incômodo, os fracassos passados ou os defeitos pessoais são sistematicamente apagados do registro público. As palavras do líder são publicadas como textos sagrados, sendo a sua sabedoria apresentada como o único caminho a seguir. Por que é que isto é tão incrivelmente eficaz? Porque explora a nossa profunda necessidade de uma figura parental protetora, especialmente em tempos de medo e incerteza. Quando a sociedade é assolada pela crise, um colapso econômico, uma divisão social ou a ameaça de guerra, o sentimento de ansiedade e impotência pode ser esmagador. Isso desencadeia uma forma de regressão psicológica, um retorno subconsciente a um estado infantil, onde procuramos uma autoridade forte e confiante para tomar as decisões difíceis e simplesmente dizer-nos que tudo vai ficar bem. O líder do culto entra neste vazio, encaixando-se perfeitamente no papel do pai, onisciente e todo-poderoso. Oferece respostas fáceis para problemas incrivelmente complexos. Absorve as angústias do povo e exige em troca não apenas obediência, mas adoração. Os comícios em massa, com a sua iluminação dramática e fervor orquestrado, não são reuniões políticas. São atos de culto coletivo. No rugido da multidão, a dúvida individual é afogada por um poderoso sentimento de pertença e propósito partilhado, concentrado numa única pessoa. Então,
Como reconhecer a construção deliberada de um culto de personalidade? Observe a elevação de um indivíduo acima de tudo o resto. Acima da lei, acima do Estado, até mesmo acima da ideologia que ele afirma representar. Desconfie quando um líder é apresentado como infalível. A sua sabedoria estando para além de qualquer questão. Examine os meios de comunicação que consome. A dissidência é permitida? As questões críticas sobre o passado e as ações atuais do líder são permitidas ou são abafadas como traidoras? No momento em que a e a lealdade a uma pessoa substitui a lealdade aos princípios, os alicerces da tirania são lançados. Não é apenas um evento histórico, é uma estratégia política recorrente. A necessidade de um salvador é uma poderosa fraqueza humana. E onde essa fraqueza existe, haverá sempre aqueles que procurarão explorá-la. Hoje, essas técnicas são omnipresentes, tecidas na nossa vida digital, moldando os feeds que percorremos e os títulos que captam a nossa atenção. Manifestam-se em jantares de família tensos, onde os argumentos colidem sem um terreno comum. O mundo de hoje é um campo de batalha pela sua saída sul. Então, como construir uma mente resiliente? Como desenvolver imunidade a esta manipulação constante e subtil? A primeira e mais crucial defesa é diversificar as suas fontes de informação. Vivemos na era da curadoria algorítmica. As plataformas que usamos são projetadas para nos mostrar aquilo com que já concordamos, criando uma câmara de eco, onde as nossas crenças nos são constantemente refletidas. Opiniões divergentes são filtradas e a nossa perspectiva torna-se tão estreita que nem conseguimos imaginar como uma pessoa inteligente poderia pensar de forma diferente. Para ser livre, deve tornar-se o seu próprio editor. Procure ativamente fontes que desafiem sua visão do mundo. Se tende para um lado, tente ler ou ouvir comentadores ponderados do outro lado. Não para debater, mas para compreender. Siga as notícias internacionais para obter uma perspectiva externa sobre o seu próprio país. Não se trata de abandonar as suas crenças, trata-se de fortalecê-las, testando-as contra uma imagem mais ampla e precisa da realidade. Em segundo lugar, aprenda a identificar os seus gatilhos emocionais. A propaganda mais eficaz não visa a sua mente racional. Ela sequestra o seu coração emocional. Raiva, medo, lealdade tribal. Estas são as alavancas que os manipuladores acionam. Quando o sistema de alarme do seu cérebro é ativado, o seu centro de lógica é suprimido. É literalmente menos capaz de pensar com clareza. O remédio é cultivar a autoconsciência. Quando sentir um impulso emocional súbito e poderoso em relação a um conteúdo, pare. Não reaja. Não partilhe. Respire. Pergunte a si mesmo, o que estou a sentir? Depois, faça a pergunta mais importante, a quem beneficiaria que eu sentisse isto? Este ato simples cria um espaço crucial entre o estímulo e a ação, onde a sua mente racional pode reconectar-se. É um músculo mental que pode ser fortalecido com o tempo. Em terceiro lugar, é preciso aprender a pensar em sistemas e não em salvadores. Somos condicionados a ver heróis, vilões, a procurar líderes carismáticos que prometem resolver todos os nossos problemas. Esta é a narrativa do Salvador. E é incrivelmente perigosa. Promove a preguiça intelectual, isentando-nos da responsabilidade de compreender os sistemas complexos e interconectados que
realmente governam o nosso mundo: econômicos, sociais e políticos. Quando nos concentramos num salvador, abdicamos do nosso poder. Deixamos de fazer perguntas importantes. Em vez de perguntar: quem pode resolver isto? Comece a perguntar: que falhas sistêmicas causaram este problema? E como pode o próprio sistema ser melhorado? Isto significa ir além das personalidades para se envolver com os detalhe da política, causa e efeito, e ao contexto histórico. Um salvador pode ser derrotado, mas uma compreensão dos sistemas fornece uma estrutura duradoura para compreender o mundo. O poder nem sempre grita, muitas vezes sussurra. Uma sugestão subtil, uma narrativa cuidadosamente elaborada que direciona o subconsciente das massas. Agora, conhece o manual. Compreende as câmaras de eco, as armadilhas emocionais e a ilusão do Salvador. Agora, pode ver os fios invisíveis. Este conhecimento não é motivo de desespero, mas uma ferramenta de empoderamento. É o seu escudo. É o seu primeiro e mais importante passo em direção à verdadeira liberdade intelectual. O processo contínuo de ser soberano da sua própria mente. Muito obrigado por assistir até ao fim. Se encontrou algo útil neste vídeo, por favor, considere subscrever para mais conteúdo como este. Carregue no botão gosto se isto foi útil e partilhe com alguém que possa beneficiar. Tem perguntas ou sugestões para futuros vídeos? Deixe-as nos comentários abaixo. Até ao próximo vídeo.